O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelo último até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentar-se, por favor. Seja na vida, seja na morte, Cristo vai ser glorificado em mim, em você. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho. Diz o apóstolo Paulo hoje: só uma coisa importa para quem quer viver segundo a vontade de Deus: viver à altura do Evangelho de Cristo. Só que tem um probleminha. A profecia está dizendo que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Por que a profecia diz isso? Porque a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer: eu estou à altura do Evangelho? O Evangelho faz parte de fato da minha vida? Eu entendo o que é que Deus quer para tudo isso que está acontecendo no mundo? Hoje meditei com o povo de Deus, exatamente medito com vocês, e te dou o direito de discordar. Tem hora que eu não dou não, mas essa eu dou. Quantas vezes desde o mês de março
a gente está rezando pelo fim da pandemia. A gente está ouvindo na igreja, na televisão, na internet. Vai passar, fique em casa. Março, em abril, vai passar. E não passa esse negócio. Estamos em setembro. E não passou. E aí a gente diz assim, é permissão de Deus. Não é não. É consequência do pecado da humanidade. Veja antes da pandemia, como era o mundo. Guerras, disputa de poder, indiferença às religiões, não se acredita em Deus, se blasfema contra Deus, se tenta tirar a referência de Deus de muitos lugares públicos. A soberba, o pecado da humanidade é a soberba, e estava tão claro isso. A humanidade não queria e não se ajoelhou aos pés de Jesus. A igreja gritava, os profetas falavam. Caia aos pés de Jesus, se entreguem na presença de Jesus. Ninguém se ajoelhou. Aí veio o vírus, do mais rico ao mais pobre, está todo mundo de joelho. Igreja, governos, nações, cidades, famílias, ricos e pobres estão de joelhos diante de algo que mudou o mundo. Aquilo que a gente prega, que o Evangelho, que se a gente viver o Evangelho, a gente transforma o mundo, o vírus fez. Não é a permissão de Deus, é a consequência do pecado da humanidade. Então a gente não está conseguindo pensar como Deus, não. Quando vem uma doença, Deus, tire essa doença de nós, ou dele, ou dela. A gente nunca reza, Deus, dá-me a força para enfrentar esse problema. Dá-me a força para superar essa dificuldade. A gente sempre quer, a gente sempre deseja, e isso é meu, é seu, é verdade, que Deus faça algo diferente em nós. Milagres, curas. Estou falando que Ele não faz, mas estou dizendo que a gente não consegue pensar como Deus. Paulo chegou à altura do Evangelho, por isso ele está dizendo aos seus: ô gente, é tão bom estar com vocês, mas eu estou com vontade de morrer para Deus. Estou com vontade de estar com Cristo. E de longe, ele fala claramente, e de longe é a melhor coisa para mim, estar com Deus, estar com Cristo, ver Ele, estar na glória. Por que Paulo tem essa coragem? Ele diz, olha, de longe é o melhor para mim, mas eu sei que eu preciso ficar mais um pouco. Eu sei que eu preciso viver com vocês. Algumas coisas ainda vocês precisam aprender com o apóstolo Paulo. Que autoridade, hein? Um homem que tem certeza do céu. Será que a gente tem certeza de que se a gente... Aliás, todo domingo aqui na paróquia, o padre está dizendo, você que é de fora, todo domingo na paróquia o padre está dizendo assim: está chegando a tua morte. Cada vez mais perto. Cada dia está chegando o dia de eu morrer. Isso não dá medo? Porque a gente não está à altura do Evangelho ainda. Tem a música lá? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. Padre Marcelo Rossi canta assim: o meu lugar é o céu. Depois que ele foi empurrado naquele lugar lá. O meu lugar é o céu, mas ele pode esperar. A gente tem medo. Não. Por quê? A gente não está à altura do Evangelho. A gente ainda não vive até suar sangue, até sofrer de verdade. A prova é esses meses que estamos vivendo.
A nossa oração é: isso vai passar. Senhor, tira isso do mundo. Senhor, nos liberta. Tem compaixão, tem misericórdia. É muito natural a nossa oração no momento da luta. Mas, Senhor, dai-me força. Eu preciso pensar como Deus. Eu preciso pensar como o Senhor. Eu preciso caminhar como o Senhor caminha à nossa frente. Quantas vezes a gente olha para a história da nossa vida e não entende o que aconteceu? Quantas vezes a gente disse: Deus, cura esta pessoa, e não curou. Deus, olha essa realidade, Senhor. Vamos fazer uma campanha de oração. Quando a gente está na altura do Evangelho, a coisa muda. Não está. É porque a gente não conhece o caminho de Deus. Quantas vezes o padre recebe pessoas em confissão, em direção espiritual, e contam coisas assim: Padre, por que que isso está acontecendo? Por que que a minha vida é assim? Por que que esta pessoa está sofrendo tanto? E eu respondo com convicção: não sei. Não sei. Não tenho resposta. O que eu sei é que quando eu morrer, ou você morrer, estiver no juízo particular, estiver diante de Deus, virá o filme na sua vida. E aquela coisa ali, aquela sua pergunta, naquela situação, que vai estar, você perguntou: por que que Deus não me ouviu aqui? Você vai olhar a sua história, vai ficar tão claro para você, que você vai dizer: agora eu entendo. Aqui, ninguém vai entender. Não há homem poderoso neste mundo que saiba dizer e explicar todas as coisas. Não sabe. Ele só precisa ter convicção do céu. Então eu digo às pessoas muitas vezes isso: quando você morrer, você vai entender tudo isso. Você vai compreender. Você vai olhar assim: puxa, mas é isso. Agora sim, Senhor, eu estou entendendo. Porque tem coisas que nós não vamos entender. E a gente tem que buscar essa graça de Deus. Viver à altura desse Evangelho. Viver para mim é Cristo. É viver em Cristo. É olhar para o Evangelho de hoje e falar: o dono da vinha contrata os trabalhadores. Logo de manhã, se você tiver curiosidade, os horários que tem aqui são exatamente os horários da liturgia das horas que os religiosos rezam, né? Nós padres. Exatamente. Então logo cedo, às 9, ao meio-dia, às 15, às 17. Ele vai contratando e vai combinando, diz a parábola do Evangelho de hoje. A coisa mais linda desse Evangelho é quando o Senhor diz: por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Quem aqui pertence a Deus, levanta a mão. Por acaso Deus não vai fazer o que quiser com você? Vai te fazer chorar, vai te fazer sorrir, vai te fazer ficar confusa, vai abrir os olhos para algumas realidades. Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com os meus? É isso que nosso Senhor está dizendo. Eu não posso fazer nada. Ai, Deus me abandonou. Deus não ouviu minha prece. Deus me tirou o que eu tinha. Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com você? Você é meu, diz o Senhor. Você é meu. Esta frase da parábola iluminou o meu dia hoje. Eu descobri e
quando descubro, eu falo para todo mundo, sou fofoqueiro. Eu descobri isso. O Senhor faz o que quiser de mim. Se amanhã Ele quiser me tirar do meio do povo, Ele vai me tirar. E para de reclamar. E não vai chorar não. Aliás, Ele até deixa chorar. Eu não posso fazer com aquilo que me pertence. Quantas vezes a gente ouve: o Senhor não podia ter feito isso comigo. Confesso que às vezes dá vontade de dar uns tapas para a pessoa acordar, mas não pode, né? Mas eu tento. Você não pode fazer nada. A gente está querendo dar ordens a Deus. Nós vamos estar diante de Jesus hoje. Claro que a gente clama pelas pessoas, pelos familiares, pelos amigos, pelas necessidades, mas não dando ordens a Deus. Toda oração minha ou sua, a gente precisa falar isso. Eu pertenço ao Senhor. Deixa Ele fazer. Minha família não fica reclamando. Não me enche as paciências. Eu pertenço a Deus, não a vocês. Ou vocês aceitam, ou vocês vão sofrer mais do que o normal. E aí Deus vai cuidando de cada um. E vai lançando para a vinha, né? O seu povo vai trabalhando na obra de Deus. Um trabalha até a exaustão, outro trabalha um pouquinho mais. Mas o salário é um. A moeda de prata é uma. É a salvação. Do que começou há muito tempo, ou que está se convertendo daqui a pouco. A moeda é a salvação. Os trabalhadores da vinha do Senhor devem querer a salvação, não o reconhecimento público, não os elogios do mundo, mas os elogios de Deus. Muito bom, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, te confio mais. Toma aqui. Vai servir. E aí você vai ter que ser que nem o apóstolo Paulo. É tão bom já querer estar com Cristo. Mas Ele está me enviando para mais alguma coisa a fazer. Eu sou dele. O profeta Elias entendeu. Eu sou de Deus. É Ele que mexe. É Ele que me dá a paz. É Ele que fortalece a minha vida no caminho. Você que está em casa, a moeda é a salvação. É a salvação que a gente deve buscar. O projeto, concebidos pelo poder do Espírito Santo, salva almas. É instrumento para que Deus salve as almas. E ele é feito segundo a vontade de Deus. Dá até medo, né? O que Ele já está fazendo com vocês, vocês estão lascados. Vai se entregar muito para Deus. Vai ter muita gente reclamando. Vai ter muita gente ajudando. Vai ter muito. Vai. Mas o projeto é de Deus. Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com esse projeto? Os homens podem não gostar. Mas se é de Deus, não acaba. Deus vai confirmando com a presença dos irmãos e com os frutos.